Meus amigos e amigas que nos acompanham nesse nosso programa Sentir com Eclésia, sentir com o coração da igreja, que é muito importante para a nossa vida de católicos. Eu gostaria de responder uma pergunta aqui que recebo muitas vezes das pessoas. Como é que a gente deve pagar o dízimo? Nós temos que pagar 10% de tudo aquilo que a gente ganha de maneira líquida ou de maneira bruta? O que a igreja coloca sobre isso? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: só o Antigo Testamento é que fala de dízimo, e o dízimo no Antigo Testamento era realmente 10%. O Novo Testamento não fala em dízimo, você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma vez a palavra dízimo. Você vai encontrar, sim, São Paulo dizendo que nós devemos ajudar a igreja nas suas necessidades. Por isso, o Catecismo da Igreja coloca como quinto mandamento da Igreja o seguinte, que os cristãos, os católicos, têm a obrigação de ajudar a Igreja nas suas necessidades materiais, conforme as suas possibilidades. Está no Catecismo da Igreja. Então, o Catecismo não fixa em 10%, e nem mesmo o Código de Direito Canônico da Igreja fica 10%, e não tem nenhum documento outro da igreja que obrigue o católico a dar 10%. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Aí é uma deliberação da pessoa, porque a igreja não obriga nada. Se a pessoa não pode dar o 10%, também não é obrigado, porque o quinto mandamento da igreja, que está no catecismo, diz que a pessoa deve dar conforme as suas possibilidades. Bem, São Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, né, São Paulo diz, aquele que semeia muito, semeia bastante, colhe bastante. E que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Dar aquilo que você pode. Veja, a gente lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus estava lá diante do templo, o grande templo de Salomão, que levou 40 anos para ser construído, e Jesus observava aquele templo. E as pessoas chegavam lá no tesouro do templo e faziam as doações. O judeu era muito cioso disso. E Jesus viu uma velhinha que chegou lá e colocou uma moedinha. E viu pessoas ricas que chegavam lá e davam bastante. E Jesus disse, vocês estão vendo aquela velhinha, aquela viúva? Ela deu uma moedinha, mas ela deu mais do que os outros. Por quê? Porque ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Era até necessário para a sua sobrevivência, mas ela tirou e colocou ali. Então Jesus diz, ela deu mais até do que os outros. Daquilo que exatamente o que São Paulo diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Então veja bem, se você passa, por exemplo, por alguma dificuldade financeira, você às vezes não tem condição de no mês ou outro mês, de dar o que você está acostumado a dar para a igreja, dê o que você pode. Agora, outra coisa, eu sou obrigado a dar tudo na minha paróquia? Não. O Código de Direito Canônico, quando regula essa questão, o Código de Direito Canônico diz bem claro que a gente deve dar, né? Você pode conferir o código, o cânon 222, parágrafo 1º, do Código de Direito Canônico, ele diz exatamente o seguinte, né? Os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja, necessidades da igreja, veja, não fala da paróquia, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto sustento dos ministros. Então, claro que a primeira parte do seu dízimo você deve dar na paróquia, porque é na paróquia que você vai à missa, você batiza teu filho, você se casa, não é? Recebe os sacramentos, o atendimento da paróquia. Então, claro, a primeira parte do seu dízimo deve ser na paróquia, mas não é preciso que você dê os 10% só na paróquia. Você pode dar também uma parte para outras obras da igreja. Entende? Por exemplo, a contribuição que você dá para a Canção Nova é uma obra da igreja, a contribuição que você dá
para uma instituição de caridade da igreja é parte do seu dízimo também. Você está ajudando, porque aqui o Código de Direito Canônico fala para ajudar a caridade que a igreja faz, o sustento dos ministros e as necessidades que a igreja tem de modo geral. Compreendeu? No Catecismo da Igreja Católica, você pode verificar o parágrafo 2043, que diz assim: os fiéis têm ainda a obrigação de atender cada um segundo as suas capacidades, né, às necessidades materiais da igreja. É o 5º mandamento da igreja, no parágrafo 2043. Então, é isto que a igreja nos ensina sobre a questão do dízimo.